antecipar essa história pra gente é o Fábio Barreto. Foi o Fábio quem fez essa história. Ô Fábio, que história é essa da mãe, desse drama dessa mãe aí que você acompanhou? Olha, meu amigo Márcio, eu vou te falar uma coisa, rapaz, essa história é de cortar o coração. É uma mãe que está há 6 anos e meio em cima de uma cama, em estado vegetativo. Durante uma cesariana, ela teria recebido uma overdose de anestesia. Resultado, ela entrou em coma e está em coma até hoje. As crianças, 2 crianças, a menininha de 6 anos e meio, que nasceu nesse parto, que foi um parto normal, até então muito normal, como qualquer outro. Somente no momento em que essa criança foi levada para o berçário, essa mãe, que até então estava em perfeito estado de saúde, foi entregue para o marido dela em coma. E nunca mais ninguém soube dizer o que aconteceu, apesar dos apelos frequentes que esse pai tem feito ao Conselho Regional de Medicina para que se apure de fato o que aconteceu com a Márcia Valéria. E as crianças choram diariamente ao ver a mãe deitada numa cama em cima de uma expectativa que praticamente não existe, de uma esperança que ela não acontece. Ou seja, a família acabou em decorrência desse caso, Márcio. Ô Fábio, de cortar o coração. Fábio, rapidamente, quanto tempo faz isso? 6 anos e meio, meu amigo, 6 anos e meio. 6 anos e meio. Gente, tá entendendo o que o Fábio Barreto falou? 6 anos e meio, essa mãe, essa senhora, foi para a maternidade. Ela foi para a maternidade para ter um bebê, né? E aí agora o que aconteceu? Ela virou um vegetal. Ela tá vegetando. Por quê? A família acredita, o Fábio vai contar na reportagem dele, né, Fábio, desse erro que pode ter acontecido na anestesia, que provocou uma paralisia cerebral, colocando essa senhora, essa moça aí, né, essa mãe, em coma, e até hoje ela está em cima de uma cama hospitalar de forma permanente. E ninguém ajuda essa senhora, ninguém ajuda essa família. O que acontece que uma pessoa fica 6 anos e meio numa cama de hospital? Tá faltando interesse? Vamos ver a primeira reportagem. Olha dela, olhar de alegre, feliz, dá luz a um ser. Teria que ter vindo com a criança, e não veio com a criança. A atitude deste homem, pai e marido, faz a diferença e dá o exemplo. A mulher, Márcia Valéria, transmite ao lado de José a alegria provocada por uma união que trouxe 2 filhos. Uma história que tinha um caminho, mas que parou igual a um pesadelo. No dia 15 de julho de 2004. Com a felicidade da chegada da filha caçula, veio a tragédia. Márcia Valéria pode ter sido vítima de um erro médico após o parto do bebê. Ela teria recebido uma dosagem errada de anestesia para a cesariana e, como consequência, voltou para casa em estado vegetativo. José assiste o vídeo que ele mesmo fez, momentos antes da cesariana. Márcia Valéria aparece feliz, ansiosa, no quarto do hospital. O que ninguém imaginaria é que a mãe da criança, após o parto, nunca mais andaria ou falaria. Viveria para sempre em cima de uma cama. Nós chegamos na clínica, 1h da tarde, ficamos lá até a hora do parto, ela não demonstrou nada, pressão nada, normal, tudo normal. Ela não sabia o sexo, na hora que ela soube a criança, recebeu a criança, uma menina, ela ficou toda feliz. Ela chegou a falar com a filha? Falou com a filha, mandou um beijo para a criança, mais tarde a gente se encontra lá no quarto. E a minha esposa não mais voltou. E aí ela nunca mais voltou? Não mais voltou, do jeito que eu entreguei. Feliz, alegre, caminhando. Me entregaram ela deitada, em coma. É assim que ela vive. Cercada pelos tubos de oxigênio, num quarto adaptado às suas condições, numa cama também que traduz a sua condição vegetativa, a sua condição de saúde. Essa é a vida de uma mulher que há 6 anos atrás entrava num hospital feliz, satisfeita, comemorando a chegada do segundo filho, não sabia que receberia uma menina e logo em seguida, assim que ela entregou a criança às mãos dos médicos, ela saiu do centro cirúrgico num estado vegetativo da forma como você vê agora, nesse instante. Márcia teve os 9 meses de gestação completos, mas como não tinha passagem para o parto normal, a médica pediu para que ela marcasse uma cesárea. O primeiro filho também nasceu desse procedimento.
feito pela mesma equipe médica que a atendeu no parto de Gabriela. A médica pediu para que a cirurgia fosse antecipada alguns dias. Quando a criança nasceu, repare nessas imagens. Márcia fala com a filha, mostrando saúde e lucidez. A possível falha médica veio após a ida do bebê para o berçário. O Conselho Regional de Medicina admite a possibilidade de uma falha na anestesia, o que teria provocado o coma. Mas até agora, ninguém foi julgado. Impunidade, descaso e desrespeito. Os culpados estão livres. Uma dor sem fim para José, que cuida pacientemente da mulher e do estado psicológico dos filhos, que não entendem o que aconteceu com a mãe. Minha esposa, para a medicina hoje, ela não tem cura. Mas eu quero o melhor para ela. Quero que eles demonstrem para a gente que houve falha deles. O pai está lutando para que se mostre, para que alguém de hombridade chegue e fale: olha, nós erramos e por isso a esposa do senhor, a mãe dos seus filhos, está nessa cama, sem o direito de criar os filhos, sem direito à vida. Não tem ninguém nesse hospital, nessa maternidade, com hombridade para falar: nós erramos. Se foi isso que aconteceu, porque qual é a outra explicação? Ela resolveu dormir? Ela resolveu dormir depois do parto, depois de ter uma gestação normal, tudo tranquilo, felizmente? E aí ninguém chega e fala: nós erramos e a gente vai pagar por esse erro? Não tem ninguém. Eu quero saber do Fábio Barreto, por exemplo, que tem uma segunda reportagem também sobre esse caso, a respeito do Ministério Público. A gente vê o Ministério Público trabalhando com muito afinco nesses casos do direito do cidadão, nos casos de crimes contra a vida e de erros médicos. A gente vê o Ministério Público trabalhando muito bem nessa área. Mas olha, eu preciso fazer uma pausa em relação a esse acabado de mostrar a primeira reportagem. Eu ia dizendo que não teve ninguém com hombridade para chegar e falar: nós erramos e vamos pagar por este erro. É o que o marido dessa senhora quer, é o que a família espera. Ô Fábio, realmente essa senhora não tem condições mais de sair desse coma? Ela está há 6 anos e meio em coma, depois do parto da filha. Ela não pode, a medicina já deu como certo mesmo que ela não sai mais do coma? Ela está desenganada, Márcio, ela está desenganada. É só para que as pessoas em casa e as pessoas possam entender, Márcio, é o seguinte: essa cirurgia, essa cesariana, ela foi feita pela mesma equipe médica que a atendeu no primeiro parto, quando veio o primeiro filho. E ela nunca teve nenhum tipo de rejeição a qualquer tipo de medicamento. Era uma pessoa 100% saudável. E o vídeo que o senhor José fez na maternidade, o nascimento da Gabriela, ele é claro, quer dizer, a criança nasce saudável, sem nenhum tipo de problema. A Márcia também mostra uma saúde perfeita e tudo acontece no momento em que o pai, sai do centro cirúrgico e acompanha a filha até o berçário. A partir desse momento, ele não sabe mais dizer o que aconteceu, o que fizeram com a Márcia Valéria nesse instante em que ele estava, o seu José, o pai da Gabriela, com a filha dele no berçário. Ou seja, é um mistério e ninguém assume exatamente o que pode ter levado a Márcia a esse tipo de situação. O que se sabe apenas, o Conselho Regional de Medicina acredita que possa ter havido um excesso, uma dosagem errada de anestesia. Ô Márcio, é só isso que se sabe. O Conselho está julgando o caso, mas já se passou 6 anos e até agora ninguém fez nada. E o Ministério Público, Fábio? Alguém do Ministério Público, algum promotor de justiça da área de saúde? No Ministério Público não está atuando nesse caso? Não tem polícia, não tem delegado? Eu quero que você fale para mim do trabalho da polícia, do delegado, do Ministério Público, logo depois dessa sequência da sua reportagem, que tem mais uma agora, na qual o Fábio conversou com a mãe e também com a sogra da Márcia, que é essa moça que a gente viu aí saudável no vídeo, mas está em coma sobre uma cama de um hospital há mais de 6 anos. E os filhos que não puderam receber o carinho dessa mãe durante esse tempo todo. Como é que explica isso para os filhos no momento em que essa família faz um apelo extremamente emocionado? Ela só quer que alguém assuma o erro. Por quê? Alguém fez alguma coisa errada. Eu queria falar uma outra coisa aqui, não posso, entendeu? Alguém fez uma coisa errada. Vamos ouvir.
O quarto de casa foi adaptado e transformado para atender as condições de Márcia Valéria. O plano de saúde paga as despesas. Ela está há 6 anos e meio em cima da cama, em estado de coma vegetativo, possivelmente provocado por uma dosagem errada de anestesia durante o parto da pequena Gabriela. Dona Marli é a imagem que não precisa de tradução. Basta perceber o que traduz a fisionomia desta mãe para tentarmos, quem sabe até, entender o que ela sente. Todos os dias ela vive assim, ao lado da filha, que também recebe o carinho dos filhos. Os netos de Dona Marli que se emocionam quando a avó fala da filha, a mãe de Tiago e Gabriela. Minha filha é uma menina maravilhosa, uma boa esposa. Ela pensava na casa, na família. Uma menina que tinha sonhos, planos para a vida dela, para a família. E entra no hospital desse jeito. Minha filha não merecia isso, não. Ela tinha muito plano. Era uma moça que trabalhava, que queria ver a família bem, os filhos bem encaminhados. Meu neto quantas vezes reclama. O filho fala, sente falta da mãe, sente falta da casa que ele morava. Isso pra mim me dói muito. Isso me machuca. Se eu pudesse dar um pedaço de mim, tirar um membro de mim para que ela voltasse, eu faria. Mas então eu me sinto totalmente impotente diante de tudo isso. Não é só a Dona Marli, a mãe da Márcia Valéria, que fica todos os dias ao lado da filha. Na realidade, o que acontece é que aqui é a casa da Dona Lenilda, que é a mãe do José. Ela não só ampara o filho nesse momento difícil e complicado da vida dele, mas como também recebe a Márcia Valéria na sua própria casa e a trata também como se ela fosse a filha da senhora, né, Dona Lenilda? Isso aí. Trato ela com muito amor, muito carinho. Ela é minha filha de coração. E a senhora sofre também com essa dor? Sofro, são 24 horas por dia do lado dela. Se dedicando, fazendo tudo que pode e o que não pode por ela. Fazendo tudo o que eu posso e o que eu não posso, me desdobrando. Não ligo nem para perguntar como é que ela está. Ela ainda está viva? Trato da Márcia Valéria como que seja minha filha. Parando seu filho? Parando meu filho, meus netos, 24 horas com eles. E a Gabizinha? O que a Gabizinha pensa da mamãe? Eu gosto dela, eu penso tudo por ela. E se eu pudesse até, eu pegava até uma coisinha pra ela. Que coisinha você pegaria pra ela? Se ela pedisse uma lua pra mim, eu daria pra ela. Uma lua inteira? Inteirinha. Inteirinha. Muito inteira até eu fazia tudo que ela pedia, tudo que ela mandava, fazia tudinho por ela. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que essa lágrima dessa menina de apenas 6 anos de idade representa tudo que essa família está sentindo nesse momento. A gente vai viver o Natal, mas já se passaram 6 natais. Já se passaram 6 dias das mães. E essas crianças? E essas crianças, esses filhos que não tem como se relacionar com a mãe, não tem como expressar o carinho que sentem pela mãe. E na maior delicadeza, num ato singelo, mas de garra que essa família aprendeu a ter, essa filha simplesmente fala que se a mãe pedisse para ela, ela ia lá na lua e buscava a lua para a mãe. Uma criança de 6 anos que dá um depoimento desse, que faz uma declaração dessa, de 6 anos de idade. E aí você tem um bando de homens ou sacos de batata que não assumem o que fizeram, que não assumem o erro que cometeram. Porque como é que pode uma mulher que entra muito bem, saudável, para um centro obstétrico para ter a sua filha, e depois não sai dele, não sai do hospital, e ninguém assume o que aconteceu dentro daquele centro obstétrico, ninguém assume que aconteceu um erro lá,
Essa mulher simplesmente resolveu parar de viver? Ela não quis mais viver? Quem tirou o direito dessa mulher de viver? Quem tirou o direito dessa mulher de criar os seus filhos? Os 2 filhos que ela gerou e que naquela cama ali ela deu à luz a mais um deles. Agora, eu não estou conseguindo entender, vou ter que chamar o Fábio Barreto rápido aqui, porque nós estamos direto com o Rio de Janeiro, mas eu não estou conseguindo entender a ausência do Ministério Público nesse caso, Fábio. Eu queria que você falasse para a gente se o Ministério Público está acompanhando, se a polícia está acompanhando, se há só uma investigação do Conselho Regional de Medicina ou tem uma investigação criminal também na polícia, Fábio. Olha, Márcio, eu peço até para quem puder ajudar essa família, que por favor, que se prontifique a ajudá-los, porque eu te confesso que, apesar de toda a experiência profissional, é complicado. É complicado. A gente se depara com esse tipo de situação. Bom, meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisa. O seu José é uma pessoa muito simples, de pouquíssimos recursos. É um pai que trabalha de madrugada, ele não recebe apoio de ninguém. O plano de saúde é que tenta bancar um pouco dessa despesa toda, mas o Ministério Público não está atuando no caso. A polícia também, o que eu vou te dizer? Nada fez, nada faz. Há apenas um processo no Conselho Regional de Medicina que eu perguntei, seu José, mas esse julgamento, quando é que sai? Olha, não sei, já faz 6 anos até agora. Eles dizem que esse anestesista pode ter errado, mas até agora ele não foi julgado. Ninguém chamou ele para depor. Não acontece nada. Enquanto isso, Márcio, é isso aí que a gente vê. Não foi com ninguém da família deles, Fábio, não foi com ninguém deles, não foi com o filho, não foi com a mulher, não foi com a mãe, não foi com a avó deles, entendeu? Porque se a gente sente na pele, se eles sentem na pele, aí a coisa é diferente. Mas, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Vamos fazer um compromisso. O compromisso do Brasil Urgente, o Datena não está aqui, mas a gente vai assumir esse compromisso. O compromisso de ir atrás do Ministério Público para saber por que o Ministério Público não tomou conhecimento, não conheceu esse caso. Pode ser que o Ministério Público não estivesse sabendo desse caso, mas agora está sabendo do caso e nós vamos acompanhar. Estou achando muito estranha essa história da polícia não está sabendo e do Ministério Público não está sabendo. Está feito o compromisso, Fábio? Tá, vamos lá e vamos tentar fazer alguma coisa por essa família. Um abraço. Tá ok, um abraço, Fábio, até daqui a pouco. E daqui a pouco também tem aí também o Jornal do Rio de Janeiro com a nossa Band Rio. Um abraço para todo mundo, fique ligado na Band Rio aí. Quero dizer para a senhora que essa história nos comoveu. Eu não tive tempo de ver a reportagem antes, porque ela chegou agora há pouco, e como as pessoas querem saber mais do caso, que tem gente querendo ajudar e pegou a reportagem pelo meio, preste atenção só, porque as pessoas estão sensibilizadas com a história que a gente acabou de mostrar com o Fábio Barreto, direto do Rio de Janeiro. Veja só. O quarto de casa foi adaptado e transformado para atender as condições de Márcia Valéria. O plano de saúde paga as despesas. Ela está há 6 anos e meio em cima da cama, em estado de coma vegetativo, possivelmente provocado por uma dosagem errada de anestesia durante o parto da pequena Gabriela. Dona Marli é a imagem que não precisa de tradução. Basta perceber o que traduz a fisionomia desta mãe para tentarmos, quem sabe até, entender o que ela sente. Todos os dias ela vive assim, ao lado da filha, que também recebe o carinho dos filhos. Os netos de Dona Marli que se emocionam quando a avó fala da filha, a mãe de Tiago e Gabriela. Minha filha é uma menina maravilhosa, uma boa esposa. Ela pensava na casa, na família. Uma menina que tinha sonhos, planos para a vida dela, para a família. E ela no hospital desse jeito. Minha filha não merecia isso, não. Ela tinha muito plano. Era uma moça que trabalhava, que queria ver a família bem, os filhos bem encaminhados. Meu neto quantas vezes reclama. Ele fala, sente falta da mãe, sente falta da casa que ele morava. Isso pra mim me dói muito. Isso me machuca. Se eu pudesse dar um pedaço de mim, tirar um membro de mim para que ela voltasse, eu faria. Mas então eu me sinto totalmente impotente diante de tudo isso. Não é só a Dona Marli, a mãe da Márcia Valéria, que fica todos os dias ao lado
da filha. Na realidade, o que acontece é que aqui é a casa da dona Lenilda, que é a mãe do José. Ela não só ampara o filho nesse momento difícil e complicado da vida dele, mas como também recebe a Márcia Valéria na sua própria casa e a trata também como se ela fosse a filha da senhora, né, dona Lenilda? Isso aí. Trato ela com muito amor, muito carinho. Ela é minha filha de coração. E a senhora sofre também com essa dor? Sofro. São 24 horas por dia do lado dela. Se dedicando, fazendo tudo que pode e o que não pode por ela. Fazendo tudo que eu posso e que eu não posso. Me desdobrando. Não ligo nem para perguntar como é que ela tá. Ela ainda tá viva? Trato da Márcia Valéria como que seja minha filha. Parando seu filho? Parando meu filho, meus netos. É 24 horas com eles. E a Gabizinha? O que a Gabizinha pensa da mamãe? Eu gosto dela, eu penso tudo por ela. E se eu pudesse até, eu pegava até uma coisinha pra ela. Que coisinha você pegaria pra ela? Se ela pedisse uma lua pra mim, eu daria pra ela. Uma lua inteira? Inteirinha. Inteirinha. Muito inteira. Eu fazia tudo que ela pedia, tudo que ela mandava, fazia tudinho por ela. Nós que caminhamos no caminho do bem e que levamos a sério a questão de ser humano, a gente fica comovido, não fica? Mas não é possível que essa filha que não teve a oportunidade de conviver com a mãe viva, né? Viva, do lado, amamentando, dando carinho, recebendo carinho, não é possível que essa garotinha não vai conseguir comover os doutores do CRM que 6 anos e meio se passaram e não conseguiram definir se houve erro médico ou se não houve erro médico. Será que ela não vai conseguir comover quem teria provocado esse erro, ou se aconteceu esse erro mesmo, ou mesmo as autoridades? Olha, eu só preciso fazer uma pausa aqui para convidar todos vocês para ficarem com as notícias do Brasil, com as nossas bandas, as nossas emissoras. Tá aqui? Quem é? Humberto Santos, de Bom Sucesso. Humberto Santos, de Bom Sucesso. Ele disse que ontem assistiu uma matéria que o chocou muito. Eu até vi esse meio mais cedo. Ele disse que a matéria foi muito chocante e foi feita pelo repórter Fábio Barreto, exibido no Brasil Urgente de ontem com o Datena. E que iria cobrar uma posição das autoridades. Tininha, nós temos esse TP aí, nós temos esse VT aí? Tem matéria? Então vamos reprisar a matéria do Datena ontem, que chocou muito quem assistiu. Vamos ver. O quarto de casa foi adaptado e transformado para atender as condições de Márcia Valéria. O plano de saúde paga as despesas. Ela está há 6 anos e meio em cima da cama, em estado de coma vegetativo, possivelmente provocado por uma dosagem errada de anestesia durante o parto da pequena Gabriela. Dona Marli é a imagem que não precisa de tradução. Basta perceber o que traduz a fisionomia desta mãe para tentarmos, quem sabe até, entender o que ela sente. Todos os dias ela vive assim, ao lado da filha, que também recebe o carinho dos filhos. Os netos de Dona Marli que se emocionam quando a avó fala da filha, a mãe de Tiago e Gabriela. Minha filha é uma menina maravilhosa, uma boa esposa. Ela pensava na casa, na família. Uma menina que tinha sonhos, planos para a vida dela, para a família. E entra no hospital e sai desse jeito. Minha filha não merecia isso, não. Ela tinha muito plano. Era uma moça que trabalhava, que queria ver a família bem, os filhos bem encaminhados. Meu neto quantas vezes reclama. Ele fala, sente falta da mãe, sente falta da casa que ele morava. Isso pra mim me dói muito. Isso me machuca. Se eu pudesse dar um pedaço de mim, tirar um membro de mim para que ela voltasse, eu faria. Mas então eu me sinto totalmente impotente diante de tudo isso. Não é só a Dona Marli, a mãe da Márcia Valéria, que fica todos os dias ao lado
da filha. Na realidade, o que acontece é que aqui é a casa da dona Lenilda, que é a mãe do José. Ela não só ampara o filho nesse momento difícil e complicado da vida dele, mas como também recebe a Márcia Valéria na sua própria casa e a trata também como se ela fosse a filha da senhora, né, dona Lenilda? Isso aí. Trato ela com muito amor, muito carinho. Ela é minha filha de coração. E a senhora sofre também com essa dor? Sofro. São 24 horas por dia do lado dela. Se dedicando, fazendo tudo que pode e o que não pode por ela. Fazendo tudo que eu posso e que eu não posso. Me desdobrando. Não ligo nem para perguntar como é que ela está. Ela ainda está viva? Trato da Márcia Valéria como que seja minha filha. Parando seu filho? Parando meu filho, meus netos. É 24 horas com eles. E a Gabizinha? O que a Gabizinha pensa da mamãe? Eu gosto dela, eu penso tudo por ela. E se eu pudesse até, eu pegava até uma coisinha pra ela. Que coisinha você pegaria pra ela? Se ela pedisse uma lua pra mim, eu daria pra ela. Uma lua inteira? Inteirinha. Inteirinha. Muito inteira até. Eu fazia tudo que ela pedia, tudo que ela mandava, fazia tudinho por ela. Minha Nossa Senhora da Penha. Que tragédia, né? Por que, meu Deus? Por que acontecem essas coisas? Num momento de tanta alegria, a pessoa vai para a maternidade pensando, fazendo projetos para aumentar a família, recebe de presente uma criança linda como essa. E ao mesmo tempo roubam a vida de uma moça porque está lá há 6 anos. Sem pensar, sem falar, sem nada. Mas hoje essa família está tentando. Até hoje não sabe o que aconteceu com a Márcia Valéria. Não sabe se foi excesso de anestesia. Nós vamos assistir agora a segunda parte da reportagem do Fábio Barreto. A atitude deste homem, pai e marido, faz a diferença e dá o exemplo. A mulher, Márcia Valéria, transmite ao lado de José a alegria provocada por uma união que trouxe 2 filhos. Uma história que tinha um caminho, mas que parou igual a um pesadelo. No dia 15 de julho de 2004. Com a felicidade da chegada da filha caçula, veio a tragédia. Márcia Valéria pode ter sido vítima de um erro médico após o parto do bebê. Ela teria recebido uma dosagem errada de anestesia para a cesariana e, como consequência, voltou para casa em estado vegetativo. José assiste o vídeo que ele mesmo fez, momentos antes da cesariana. Márcia Valéria aparece feliz, ansiosa, no quarto do hospital. O que ninguém imaginaria é que a mãe da criança, após o parto, nunca mais andaria ou falaria. Viveria para sempre em cima de uma cama. Nós chegamos na clínica, 1h da tarde, ficamos lá até a hora do parto, ela não demonstrou nada, pressão nada, normal, tudo normal. Ela não sabia o sexo, na hora que ela soube a criança, recebeu a criança, uma menina, ela ficou toda feliz. Ela chegou a falar com a filha? Falou com a filha, mandou um beijo para a criança, mais tarde a gente se encontra lá no quarto. E a minha esposa não mais voltou. E aí ela nunca mais voltou? Não mais voltou, do jeito que eu entreguei. Feliz, alegre, caminhando. Entregaram ela deitada, em coma. É assim que ela vive. Cercada pelos tubos de oxigênio, num quarto adaptado às suas condições, numa cama também que traduz a sua condição vegetativa, a sua condição de saúde. Essa é a vida de uma mulher que há 6 anos atrás entrava num hospital feliz, satisfeita, comemorando a chegada do segundo filho, não sabia que receberia uma menina e logo em seguida, assim que ela entregou a criança às mãos dos médicos, ela saiu do centro cirúrgico num estado vegetativo da forma como você vê agora nesse instante. Márcia teve os 9 meses de gestação completos, mas como não tinha passagem para o parto normal, a médica pediu para que ela marcasse uma cesárea. O primeiro filho também nasceu desse procedimento, feito pela mesma equipe médica que a atendeu no parto de Gabriela. A médica pediu para que a cirurgia fosse antecipada alguns dias.
Quando a criança nasceu, repare nessas imagens. Márcia fala com a filha, mostrando saúde e lucidez. A possível falha médica veio após a ida do bebê para o berçário. O Conselho Regional de Medicina admite a possibilidade de uma falha na anestesia, o que teria provocado o coma. Mas até agora, ninguém foi julgado. Impunidade, descaso e desrespeito. Os culpados estão livres. Uma dor sem fim para José, que cuida pacientemente da mulher e do estado psicológico dos filhos, que não entendem o que aconteceu com a mãe. Minha esposa, para a medicina hoje, ela não tem cura. Mas eu quero o melhor para ela. Quero que eles demonstrem para a gente que houve falha deles. Meu Deus, todo mundo gosta de punição para os outros, né? A OAB quer processar quem não é da OAB, quem não é advogado. O Conselho Regional de Medicina quer processar o Estado porque não dá atendimento adequado às pessoas nos hospitais ou porque contrata número insuficiente de médicos. Mas quando é gente sua, ninguém quer saber o que aconteceu. A família tem direito de saber o que aconteceu com essa moça, gente. Para mim, eu sou leiga, posso estar falando uma tremenda bobagem. Mas a anestesia dá problema enquanto a pessoa está anestesiada. Se fosse durante o procedimento, eu até entendia. Mas ela conversou com a criança. O parto já tinha sido feito. Como é que ela não voltou mais? Alguma coisa aconteceu e eles têm que explicar. Mas quanto mais vai ficando longe a tragédia, mais eles têm oportunidade de esconder o que aconteceu. E menos a família vai ter oportunidade de esclarecer. Que deu o Conselho Regional de Medicina. Pode ter havido um acidente, não foi um crime doloso, mas houve um crime. É preciso que se apure. As famílias ficam desamparadas. Será que nem olhando a imagem dessa menina que quer dar a lua para a mãe, mas não pode fazê-la acordar? Será que o Conselho Regional de Medicina não vai se tocar? Esse homem quer justiça, como mostra o Fábio Barreto. O Brasil se emocionou. Se eu pudesse eu pegava até uma coisinha para ela. Que coisinha você pegaria para ela? Se ela pedisse uma lua para mim, eu daria para ela. Uma lua inteira? Inteirinha. Inteirinha. Muito inteira até eu fazia tudo que ela pedia, tudo que ela mandava, fazia tudinho por ela. A lua. Alcançar o impossível, se necessário. Atingir o céu e trazer um pedacinho dele para curar a mamãe Márcia. O desejo espontâneo da pequena Gabriela, de apenas 6 anos, comoveu quem assistiu ao Brasil Urgente. A solidariedade de muitas pessoas foi a lua tão sonhada por Gabriela. Gestos que fizeram toda a diferença para a família de seu José. Um guerreiro incansável, que carrega no peito o objetivo de ver na cadeia os responsáveis por uma tragédia que destruiu a vida dessa família. Um homem que, apesar de debilitado, segue em passos firmes contra um inimigo poderoso que fecha os olhos para a verdade. Assim é a luta de um marido, de um pai inconformado com a impunidade daqueles que não assumem um erro que pode ter deixado a mãe de Gabriela, Márcia Valéria, em estado vegetativo. O que falta é informações. Eu estou com um caso desse há mais de 6 anos, não teve essa repercussão. Eu luto calado. Hoje, seu José voltou ao Conselho Regional de Medicina do Rio, onde move há 6 anos um processo contra o anestesista Joel de Campos Gomes, acusado de ter aplicado uma dosagem errada de anestesia durante a cesariana de Márcia Valéria, feita em um hospital particular. A peregrinação virou rotina. Mês a mês, seu José acompanha o desenvolvimento do processo. Eu acredito que agora sim o processo vai andar. Com essa força da Band com a gente, poxa, vai ser uma luz
o fim do túnel. Nossa equipe não conseguiu uma autorização para acompanhar seu José no Conselho Regional de Medicina. Através de um contato feito pela nossa produção, uma funcionária do Conselho disse que o sistema que armazena os processos não está informatizado e que a procura precisa ser feita manualmente, o que dificulta uma resposta rápida sobre o caso que ainda não foi julgado. O Conselho, que através de uma funcionária diz não ter um computador para agilizar uma localização, está instalado em um prédio moderno, em um dos endereços mais caros da Zona Sul. Pois é, isso nós mostramos na semana passada. E agora parece que a coisa começou a andar. E seu José é incansável. Agora ele foi até a Defensoria Pública do Estado para ver se consegue alguma solução, para provar que houve erro médico mesmo. Erro que deve ter acontecido durante o parto da esposa. Ele ficou no centro obstétrico até quando a filhinha nasceu. A hora que ela foi para o berçário, ele foi junto. E aí a esposa entrou em coma. Já são mais de 6 anos em coma, como mostra o Fábio Barreto. Seu José aprendeu que o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. A atitude deste homem, pai, marido, faz a diferença e dá o exemplo. Mesmo com as portas fechadas no Conselho Regional de Medicina do Rio, ele não se cansa para punir os culpados que deixaram a mulher Márcia Valéria em estado vegetativo. Agora, nós o acompanhamos ao Ministério Público, à Defensoria Pública do Estado do Rio, que pode ajudá-lo a acelerar o processo. Seu José entra no prédio com mais uma esperança. Um encontro marcado com uma defensora de plantão. O sentimento nesse momento é de frustração. O seu José acaba de deixar aqui o prédio da Defensoria Pública, a Casa da Cidadania, pelo menos é o que está escrito ali embaixo, Casa da Cidadania. Mas mais uma vez o seu José não conseguiu ser atendido como cidadão. Isso porque a defensora pública que marcou o encontro com a nossa produção disse que nos atenderia às 2 horas da tarde, agora são 2 horas e 35 minutos, simplesmente não compareceu, não nos atendeu. O que deixa claro que a sua luta, seu José, é uma luta árdua, é uma luta pesada, é uma luta de insistência, né? Isso aí, Fábio, a minha luta é essa aí, 24 horas no ar, e essa aí é mais uma pedra que atiraram no meu caminho. Mas eu vou guardar essa pedra para futuramente construir meu castelo. Nossa vitória será certa. Um detalhe também que chama a atenção, essa notificação aqui do Conselho Regional de Medicina do Rio, já faz 6 anos que eles pedem 15 dias. São 15 dias que eles pedem mensalmente. Só que em 2009 esse processo não correu nada, ficou parado praticamente. Em um ano, se moveu 2 vezes o processo, foi muito. Por isso que o senhor veio hoje aqui conosco para pedir ajuda da Defensoria Pública para que algo possa ser feito. Minha intenção era vir aqui na promotoria para falar com a promotora para ela nos ajudar, né, nesse processo. E nem o Ministério Público nesse momento, pelo menos agora, nesse instante, conseguiu estender a mão para o senhor. Infelizmente eles alegaram problemas particulares e não quiseram me atender. Agora tem que continuar insistindo. Agora eu continuo insistindo. Minha luta é árdua e eu vou continuar a minha luta. Seu José vai embora. Derrotado? Não. Perdeu apenas uma batalha, uma pequena batalha, mas não a guerra, contra um sistema acorrentado pela inércia daqueles que parecem não se importar com as consequências dos impunes. Olha, é um caso que a gente não consegue responder com tranquilidade, na paz, na serenidade, né? Tem coisa no Brasil que só gritando para resolver. Até a gente que é calmo, a gente que é tranquilo, o senhor sabe disso, a senhora sabe disso, não consegue abaixar a voz no momento de gritar, pelo amor de Deus, socorro. E o seu José está gritando, socorro, há 6 anos e meio. E não é possível que uma das entidades, uma das instituições mais sérias do Brasil não dê ouvido para esse homem, que é o Ministério Público. Alguma coisa está acontecendo no Rio de Janeiro que está errado. Alguma coisa está acontecendo, tem boi na linha, porque o Ministério Público, para não atender o seu José, tem alguma coisa. E a gente quer saber o que está atrapalhando do Ministério Público não ter entrado nessa história ainda. Eu peço 1 minuto da atenção do senhor, por enquanto, do Fábio Barreto também, que está no Rio de Janeiro comigo, porque, olha, estão me chamando o parto. Uma telespectadora viu a reportagem aqui no Brasil Urgente e resolveu mandar alguns presentes, mas foram presentes necessários. O Fábio Barreto está acompanhando de perto esse caso. Bom, agora são 9h50 da manhã
A equipe do Brasil Urgente está aqui na Tijuca, na zona norte do Rio, ao lado do seu José. É exatamente aqui nessa rua que vai acontecer uma coisa muito especial. Seu José, o senhor sabe o que está acontecendo aqui? Não, no momento não. Não tem nem noção? Não tenho noção. Pois é surpresa. Não sei, não tenho noção. Pois é, exatamente isso. Uma pessoa que não quer ser identificada por razões pessoais vai ajudar o seu José. E nós vamos agora saber o que se trata. Entramos na casa da telespectadora do Brasil Urgente. Novamente, ela pede para ficar no anonimato e dá o exemplo do quanto uma mínima atitude faz toda a diferença para quem recebe. Então, para ter uma pequena identidade, vamos chamá-la, ou pelo menos chamar a telespectadora de Dona Vilma. E ela entrega vários presentes para os filhos de Márcia Valéria. Que presentão de Natal, né, seu José? É verdade, graças a Deus. Existe almas solidárias, né? E a Dona Vilma é uma delas. Graças a Deus, eles vão adorar esses presentes aí. Seu José se despede, carregando os presentes. Agora, vamos até a casa da família. Estamos chegando agora aqui na casa do seu José, né, seu José? Depois de uma viagem longa, né? Já que a expectativa é muito grande, né? Mas como você vê, é a luta, né? É a luta, mas pelo menos agora tá com um sorrisinho, né? Uma expectativa, uma ansiedade, uma esperança diferente, a ajuda que as pessoas vêm dando. Com certeza, é uma ajuda muito grande pra gente aqui. Aqui, Gabriela, Tiago e toda a família. Chegou a hora de abrir os presentes. Eles não vão trazer de volta a saúde de Márcia Valéria, mas a alegria de quem sofre tanto com esse drama é um presente. Que camisa legal, bonita. Estou muito emocionado. Tá muito emocionado? Sim. Por que você tá muito emocionado? Fala pro tio. Porque meu pai nunca comprou muitos presentes assim pra mim. Eu fiquei tão emocionado querendo vir. O que você mais quer que aconteça agora? Que mamãe sair da cama. A mãe em coma há 6 anos e meio. A mãe em coma há 6 anos e meio. Eu não errei. É essa a verdade, é a realidade. Depois do parto, ela não voltou mais, não se recuperou, ficou em coma. Estava tudo normal. E aí, até hoje, o CRM não falou nada, o Ministério Público nada, a polícia nada. Tá assim, como se nada tivesse acontecendo. Nada, nada. Mas nós estamos de olho e o Fábio Barreto continua no caso aguardando a resposta das autoridades. Tá tudo certo pro